Voltando aqui novamente, tivemos uma falhazinha aqui. Vamos reconsiderar e voltar. Voltamos Voltamos. aqui. Que bom. Travou, né? Fiquei preocupada que se voltaríamos, mas como eu sempre falo, sempre dá certo. Vamos reconsiderar e recapitular o que você disse Vamos aqui agora há voltar. pouco, Então né? a gente estava falando dos hábitos, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que esses hábitos, eles têm que ser praticados antes de tudo, né? Que são esses hábitos que são o meio de transporte para o sucesso. Então, assim, eu percebo, assim, nas pessoas que eu conheço, o que eu tenho praticado também, é que eles primeiro têm o hábito de acordar cedo. E as pessoas me perguntam, mas você acorda cedo por quê? Eu falo assim, ó, eu acordo cedo, eu tenho uma conta que eu faço, assim, que se eu acordar cedo, no horário que eu acordo normalmente, que é 5, em média, eu tô acordando 2 ou 3 horas primeiro que todo mundo. Normalmente, a maioria das pessoas acordam 7, 8 horas da manhã, né? Tem uns que acordam até meio-dia. Então, se eu acordo 2, 3 horas antes de todo mundo, se a gente for parar para analisar, o meu ano tem 2 meses a mais do que um ano de uma pessoa que está acordando 8 horas. Então, a gente consegue produzir mais. E outra coisa que eu acredito também, o hábito de fazer exercício também, que fazer exercício, né, a gente chama como se fosse um ócio criativo, né, ou fazer exercício, fazer uma caminhada, fazer uma musculação, porque é um momento que você ativa o seu corpo. Gosto logo cedo também, porque eu acho que quando eu volto para casa, umas 7h30, 7 horas assim, eu já fiz, já tô no gás. Então muita gente nem acordou ainda. Então imagina o tanto que eu já saí na frente. E são 5, né? Eu falei duas. Outra Você falou coisa, aqui, ó. O primeiro foi liderar, se autoliderar, sim, né? E se aí, nesse caso, autoliderar, a liderança e a inteligência emocional vai entrar aqui. sim, O segundo, acordar cedo. Terceiro, atividade física. Faltam mais dois sim. aqui. Dois que eu acho fundamental, é uma coisa que eu falo sempre nos meus treinamentos de liderança, que você vai ser um profissional de sucesso o dia que você for uma pessoa de sucesso. Eu acredito que essa conta, ela não fecha se você, por exemplo, não é uma boa esposa, não é uma boa mãe, não é um bom pai, e você provavelmente também não vai ser um bom profissional. Eu acredito que não tem como, por exemplo, você falar que você é um bom líder, um bom gerente, e você não está fazendo o seu papel com as pessoas que você conhece também. Então eu acredito assim que o sucesso, você tem que carregar as pessoas com você, né? Então sua família e tudo mais, porque eu acredito que se você chega sozinho no topo da montanha, eu acredito que não é sucesso também. É, eu tô vendo aqui o Wagner, né? O Wagner tá falando com a gente aqui. Nunca tinha pensado deste lado, de acordar cedo. Você tem muito mais meses que os outros. É, Sim, de fato, viu, Wagner? Quando a gente cria uma rotina, por isso que eu trouxe aqui, né? Como um dos tópicos, né? Os hábitos das pessoas de alta performance. E lembra quando o Tarcísio falou pra gente aqui na primeira etapa aqui da nossa conversa? Ele falou o seguinte: todo dia eu tenho um script, né? Todo dia eu tenho aquela rotina que eu sigo. Sem aquela rotina, eu fico perdido. Então, é, ou seja, ele tem um passo a passo que ele segue, que ele tem que cumprir, né, com as suas obrigações, e ele contempla várias áreas. é, E aqui também vai um parêntese para vocês, tá, gente? Ficar trabalhando 10, 12, 15, 16 e inclusive 17 horas só no trabalho, por exemplo, é óbvio que você vai descer o morro em outras áreas. Isso é óbvio, né? sim, Você está levando outras áreas para pirambeira, como diria no interior, né? sim, Seus relacionamentos o seu relacionamento conjugal, familiar, com filhos, para quem tem filhos, né? Possivelmente a saúde vai ser afetada também, sim, né? O viés emocional e o espiritual também vai ter problemas. Então, quer dizer, que vida equilibrada é essa? Sendo que eu concentro X tempo do meu dia, que é 24 horas, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, sim, ainda bem, se você não divide, né, esse tempo em outras coisas. Então, tem que ter esse equilíbrio aí para que a vida flua, né? Porque senão um lado cresce, mas e os outros? Estão todos destruídos, não sim. é? Então, esse equilíbrio faz muito sentido. Tarcísio, então, uma pessoa que ela tem hábitos de sucesso, na sua opinião, ela tem que liderar a si mesmo, acordar pela manhã, fazer atividade física, e a quarta que você falou aqui agora, que é ela
ser uma pessoa de sucesso. Quer dizer, olhar para o outro e chamar o outro para caminhar com ela também. Sim. Qual seria, então, na sua opinião? Pode O falar. quinto eu acredito que é o conhecimento. Eu acredito que é aquilo que você falou, né? A gente aprender e praticar. Porque se você só aprende e não pratica, não resolve. Eu chamo isso de prisão de ventre de conhecimento. Porque quando você está com prisão de ventre, né? Eu, graças a Deus, não tenho isso. Mas quando o pessoal fala que tem isso, ou seja, você come, 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 mas não sai. Ou seja, você começa a passar mal. E tem muita gente atualmente que também tem muito conhecimento, às vezes lê vários livros, né? Igual aqui atrás, vários livros, mas você não consegue praticar aquilo que você está lendo. Então é como se fosse, né, o exemplo que eu dou é sempre como se você tivesse lido um livro Como Aprender a Andar de Bicicleta, mas não tem uma bicicleta e nunca subiu na bicicleta para andar. Então você não vai aprender lendo um livro a andar de bicicleta. Se você vai cair, vai subir, vai ralar o joelho, mas uma hora você vai andar. Então, assim, eu acredito que né, tem mais coisas, mas eu acredito que se você trabalhar nesses 5, você já vai ter uns pilares muito fortes, né? Porque, assim, essa questão da organização, das prioridades, é uma coisa que você tem que ter. Às vezes, eu não faço no Excel, não. Às vezes, eu faço no caderninho aqui, ó. Mas aí eu vou riscando, ó, as então. coisas que eu Bem fiz, adepto ó. ao caderno. Então, aí eu falo assim, não, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante, eu posso largar para depois, né? Então, assim, essa organização do seu dia ajuda muito. Eu vejo que muitos líderes hoje em dia têm problema, principalmente na área que eu atuo, né, que é na área de gastronomia, o pessoal é muito centralizador, então eles querem absorver tudo, morrem de trabalhar, não tiram férias, não tem equilíbrio nenhum. Alguns não têm sucesso nem profissional, nem familiar, nem financeiro. Outros têm sucesso financeiro, mas na hora que a gente está conversando, eles desabafam falando, perdi a esposa, perdi filho, perdi saúde. Já vi vários conhecidos morrer dentro do restaurante de infarto, de tudo quanto é coisa, porque nunca cuidou da saúde, nunca foi no médico, né? E eu entendo que o veículo que vai levar você para o sucesso é o seu corpo. Quando a gente bate imagine uma pessoa de sucesso que você conhece. Com certeza essa pessoa cuida da saúde. Com certeza essa pessoa tem bons hábitos. Você não vai ver uma pessoa de sucesso muito acima do peso, se alimentando mal e tudo mais. Ela pode fingir que tem sucesso, mas lá no fundo ela tem um vazio. Exatamente, faz muito sentido, Tarcísio. E assim, para quem está assistindo a gente aqui agora, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa importante. Nós estamos falando isso aqui, né? O Tarcísio está compartilhando um pouquinho da visão dele aqui. Ele está no campo, né? Ele está no dia a dia, né? Ele está ali conversando, olho no olho com as pessoas. Mas mais do que isso, ele vive isso. Então, para a gente finalizar o nosso assunto, Tarcísio, Sim. eu queria aqui abordar um ponto muito importante que eu enxergo como uma pessoa que tem uma mente voltada para a alta performance. E eu penso que poderia, assim, esse raciocínio poderia, assim, ser a cerejinha do bolo, né? Você que é um entendedor de coisas gostosas, né? Sabe muito bem aí a cerejinha do bolo. A receitinha, né? Vem para finalizar. Nessa dinâmica aqui da cerejinha do bolo, é o seguinte, pessoas que têm uma mente de alta performance, elas vivem a alta performance como um estilo de vida abundante. E quando eu digo aqui estilo de vida, eu quero aqui separar isso aqui em 2 pontos. Primeiro, um estilo de vida. Não é só hoje. Hoje é segunda, né? Nós estamos aqui fazendo esse nosso bate-papo numa segunda-feira. Para quem não sabe, para quem vai assistir depois, esse bate-papo acontece todas as segundas. Esse estilo de vida é fazer hoje, amanhã, depois, nos dias que você combinou que faria. E aqui eu não tô sendo taxativa de você ter que fazer todo dia de segunda a segunda. Não. Você pode reservar o final de semana para fazer outras coisas, não tem problema. Mas você tem na mente de que um estilo de vida é constantemente. É de novo, fazendo jus aí à dinâmica da repetição. Sim, e o segundo verdade. momento aqui, não é, Tarcísio? E o segundo momento aqui, um estilo de vida abundante. Para quem não sabe, o que seria abundante? Abundante é
Eu tenho tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto que eu abundo, que eu transbordo. Não no sentido negativo do processo, mas no sentido realmente próspero do processo, né? Eu tenho tanto conhecimento que nós estamos aqui hoje fazendo um bate-bola. O Sim, Tarcísio tem tanta informação que ele está aqui reservando um pouquinho do tempo dele para compartilhar comigo e com você aqui o que ele sabe. Então, quer dizer, um estilo de vida abundante é no sentido de que eu tenho tanto que eu trago as pessoas comigo, que eu incentivo o outro a também a avançar. Isso é mentalidade, gente. Isso é uma mente de alta performance. E só dá para viver, olha a palavra, só dá para viver em alta performance se você começa a ter aqui, ó, uma rotina constante, uma rotina voltada para o equilíbrio. Sem equilíbrio, não é abundância. sim, É uma verdade. falsa abundância, mas abundância de verdade não é, né? E o Tarcísio é uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa que fala muito, né? Da Bíblia, do que ele conversa na igreja dele e tudo mais. E tem uma coisa que ele vai concordar comigo aqui, né? Que é o nosso mestre dos mestres aí, né? Jesus tem uma passagem que eu gosto muito, muito, muito. E ele diz o seguinte: eu vim para quê? Para que tenham vida e Sim, vida em abundância. E eu até gosto de falar, né? Esse abundância, assim, ó, abundância não é escassez. Não é sim, desequilíbrio, não é brigas, não é desentendimentos, não é baixo resultado. Não, é demais, é sim. multiplicador, né? Então, Jesus, É dois tanto, mil e vinte quando a anos, gente sabia usa disso. essa metáfora, né? É como se a gente tivesse um copo e a partir do momento que o seu copo tá cheio, não consegue entrar nada de ruim mais no seu copo, porque tá cheio, né? Então, se entra alguma coisa de ruim, cai. Agora, se entra coisa boa no seu copo, ele também tá cheio, não cabe. Então, ela cai. Então, a partir do momento que cai coisas boas do seu copo, você tem para oferecer para outras pessoas também. Então, assim, eu entendo que você, quando você tem alta performance, você é procurado, você é admirado, você inspira as pessoas. Então, é, a gente não vai pedir conselho para uma pessoa que não é referência de pai, que não é referência de mãe, que não é referência de empresário. Então, a gente sente uma admiração por aquela pessoa porque ela transborda coisas, né? Exatamente. E é interessante que as pessoas que vivem, né, esse estilo de vida abundante, que vivem esse estilo de alta performance, elas têm um imã, né, que elas atraem pessoas que querem, né, que querem aprender, que querem crescer, né, e acaba que a gente faz com que essa teia funcione. Para a gente finalizar nossa conversa aqui, você trouxe um pontinho que vale a pena a gente desdobrar só um pouquinho dele Uhum. aqui, que foi o seguinte: você falou assim, Morgana, e com você também está assistindo com a gente aqui agora, né? Mas você falou assim, Morgana, pessoas de alto resultado, elas não podem só achar que vão aprender a andar de bicicleta só lendo um livro. Isso faz muito sentido com a tríade que a gente falou aqui agora, né? Sim, Que é ler, assistir, que é o ver fazer, né? Muitas vezes até tocar também, né? E eu usando os sentidos físicos aí. E no último movimento, praticar. Isso quer dizer o quê? Que pessoas de alto resultado, elas leem, então estão nutrindo os pensamentos, né? A mente dela consciente. Elas veem como é que faz, vão acompanhar, se inspirar, seguir pessoas que estão fazendo ali, mostrando para ela. E no terceiro movimento, ela vai praticar, que é entrar em campo, né? É isso mesmo que você queria dizer quando você falou sim. sobre essa questão da bicicleta, nesse exemplo? E eu acredito uma coisa, que você tem que buscar, sabe? Eu sempre busco estar próximo de pessoas que são melhores do que eu, em todos os sentidos. Melhores financeiramente, melhores pais, melhores empresários, melhores qualquer sentido. Então, assim, você tem que buscar, gente. Então, quando eu falo isso, a minha esposa tem hora que ela passa até mal. Ela fala assim, nossa, mas o pessoal vai achar que você é interesseiro. Mas, gente, não de certa forma, é o interesse de estar próximo das pessoas. Então, você tem que buscar, né? Tem aquela velha história do restaurante, né? Quando você está na mesa e você não aprende mais nada naquela mesa, está na hora de você mudar da mesa. Então, às vezes, quem está assistindo aqui, ele está andando com as mesmas pessoas faz anos, tanto fazendo as mesmas coisas faz muito tempo, mas às vezes ele está insatisfeito com os resultados que eles têm tido.
Então você tem que sair da zona de conforto, tem que mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país, mudar de igreja, às vezes. Não tem problema, gente, mudar de igreja, sabe? Porque o Deus tá em você, não tá na igreja, né? Então, você pode mudar da sua igreja para quê? Para fazer network, para conhecer outras pessoas. Então, tudo isso você vai crescendo, evoluindo. A zona de conforto, apesar de ter esse nome, ela não tem nada de bom, né? Não, E a nada, gente nada de tende, bom. como ser humano, a ficar nessa zona de conforto. Então, assim, uma coisa que é um incômodo que eu sinto permanente, mas é um incômodo gostoso, é que quanto mais eu estudo, mais eu pratico, menos eu sei. Então, eu fico doido. Todo dia eu falo assim, gente, tem mais coisa para me aprender, tem mais coisa para me aprender. E eu falo assim com a minha esposa, há 7 anos atrás, eu não sabia nem que não sabia. Que é um Então, a minha estado de vida consciência, né? É um era estado de tranquila, a minha consciência. vida era super tranquila. Se eu quisesse fazer nada, eu ficava fazendo nada. Às É, vezes, nesse ponto, trabalhava, voltava assim, para casa, ficava à toa. nesse ponto, deixa eu abrir um parêntese importante aqui, que é o seguinte: existe um nível de consciência, gente, de que você talvez não saiba que não sabe. Às Sim, vezes a gente acha assim, ah, eu já sei tudo, minha vida tá boa. Tá bom assim, Morgana, não mexe não. Tá bom desse jeito. Porque você tá aqui, ó, na cadeirinha, confortável, né? Tá aqui gostoso, cadeirinha legal, ela gira pra lá, ela gira pra cá, né? Muitas vezes a nossa vida tá assim, confortável, segura, segura, não é? Só que cabe a gente parar e pensar o outro lado da moeda. Talvez você não tenha acessado informações ainda que vão te cutucar e ir para frente. E esse senso que você trouxe aí, eu vivo ele todos os dias. Eu sim, faço alguns estudos aqui nos últimos meses, vou dizer no último 1 ano e meio mais ou menos, eu faço uma linha de estudo muito voltada para a espiritualidade, incluindo a neurociência, a física quântica e a dinâmica das leis universais. Então, meu trabalho tem caminhado muito para essa dinâmica, né? Que envolve entender a mente e o comportamento humano. E nesses meus estudos, cada vez que eu acesso um livro, né? E eu tenho uma sede por conhecimento. Você me conhece bem, sim. né, Tarcísio? Uhum. Eu gosto muito de novas informações. Então, cada vez que eu acesso um vídeo que me indica um livro, que me indica um curso, ou talvez um mentor, gente, aquilo ali, eu falo assim, nossa, isso é incrível! Tem alguns mentores que eu acompanho constantemente, que tem aulas que eu assisto, assim, eu assisto uma maratona de aulas deles, assim, e eu falo assim, gente, essa pessoa, ela é maravilhosa. É. Olha o que ela tá falando. Aí eu paro, dou pausa, vou conversar sozinha muitas vezes. Outras vezes eu converso com a família. A família não entende o que eu falo. Não, isso aí é Acontece muito normal, viu? isso. Isso já aproveitar e já avisar o pessoal, viu, gente? Quando você começa a querer ter alta performance, tem muita gente que vai ficar pelo caminho aí, viu? Vai, Então, nessa Não dia que eu converso adianta você sozinha, muitas tentar vezes, enfiar na cabeça delas, porque muita gente não não. quer. Porque Não um resolve. dia eu estava conversando com o Dado Schneider, não sei se você conhece, que ele é Sim. palestrante, e ele me falou uma coisa, ele me falou assim, ó, você não pode falar isso com as pessoas, ele me falou. Eu falei assim, mas por Ah. que que não? Ele falou assim, ó, porque as pessoas preferem é, não ficar sabendo do que você contar e elas ficar sofrendo por isso. Olha que interessante o Então, tem pensamento coisa que as dele. pessoas não querem saber. Porque quem quer saber, procura. Quem Então, por quer exemplo, eu não procura. perco tempo falando nada com a minha família, não perco tempo falando nada com meus amigos. Quando de repente, sempre aparece algum e fala assim, ó, eu quero saber o que que você sabe que eu não estou sabendo. Aí Isso é eu conto. ótimo. Aí eu conto. E isso já É. aconteceu várias vezes, que a pessoa, às vezes ela vê a vida assim, não que na vida não tem problema, tem muito problema, sabe? Mas eu aprendi a gostar até do problema. Porque eu aprendi, né, depois de tanto estudar, que atrás de um problema existe uma oportunidade. Então, hoje em dia, quando vem um problema, eu falo, ó, que beleza, vamos ver o que, que vai sair desse problema aí. E muita gente tem medo do problema. Então ela Mas é foge porque do problema. a Ela mente entende que o dela problema é ainda ruim. a mente dela ainda tá pequena. Sim, Tarcísio, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, vamos fechar com esse assunto aqui então, da sim, mentalidade. Mentalidade pequena e mentalidade grande. Uma pessoa que tem baixa performance, que é medíocre, a mente é, ó, pititica, sim, pequena, né? Ela ainda vê o outro, olha muito pra fora, ela ainda se preocupa muito com a opinião dos outros, sim, ela ainda tem muito forte, né?
o senso de culpa, o senso de não merecimento, né? Esse senso de que ficar pegada a coisinhas pequenas que não levam ela pra frente. Uma pessoa com uma mente mais alargada, se assim a gente poderia dizer, uma pessoa com uma mente de sucesso, com uma mente de alta performance, ela é voltada para cima. Sim. Então, ela tem uma fome pelas oportunidades. Ela tem uma fome pelo conhecimento. E aqui, eu creio que você falou muito bem aqui. Quem está assistindo a gente está enxergando isso, né? Você que quer crescer tem que ter uma mente consciente de que, para ir além, você tem que gostar de problemas, gostar de pessoas e ser uma pessoa insatisfeita. Sim. Insatisfeita com o quê? Com a sua vida atual. Ela tá boa? Talvez sim. Talvez não. Você que vai avaliar. Mas acredite, tudo que está como está pode melhorar 10 vezes. O que eu falo muito, Morgana, é que se você olha para trás e você tá igual, se você tiver igual a uma semana atrás, você não tá parado. Na verdade, igual eu falo, que o mundo é como se fosse uma escada rolante descendo. Você acha que tá parado, mas você tá descendo. E hoje em dia é concorrente para todo lado. Então eu falo muito com as pessoas. Qualquer área que você tiver vai ter muito concorrente. Vai. E se você for só bom, você vai estar igual todo mundo, né? Agora, o dia que você lê um livro a mais do que o seu... eu falo assim, gente, se você ler um livro a mais para fazer uma entrevista, você já está na frente de 80% da pessoa que está ali fazendo aquela entrevista. Se você estiver fazendo um curso e chegar para aquela pessoa que está te entrevistando ali e falar, eu estou fazendo um curso de inteligência emocional, você já está muito na frente. Sabe? Então, assim, é próximo as coisas, sabe? E é pra gente entender, gente, o seguinte, não é ler um livro só, tá? Mas de tipo nenhum, fica em um livro só. Entenda o seguinte, a área que eu preciso hoje focar para ter mais resultado, comece com ela, né? Se a gente pudesse dar algumas dicas práticas aqui para você poder começar hoje, saindo do lugar, né? E olhe para a área que você quer. A área que eu tenho mais baixo resultado e que influencia tudo é o quê? Profissional, emocional, financeira, eu não sei. Você escolhe a área. Dessa aí, lista 10 livros. Vai no Google e pesquisa. Google, Sim. Senhor do Conhecimento, me conta quais são os 10 livros de mentalidade. Quais são os 10 livros de riqueza? Quais são os 10 livros para sair da dívida? Enfim. Isso mesmo. Senão entra no meu destaques aqui também, que tem muita dica de livro. Pois então, aí ó, todos nós temos aqui indicações de leitura. Então, vá lá, faça esse compilado de leituras e comece. Comece com o primeiro. Acabou o primeiro? Vai para o segundo. Acabou o segundo? Vai para o terceiro. Já começa a buscar um curso. Porque lembra da tríade? Você vai ler, você vai primeiro ler, ver informação. Segundo, vai assistir. Assistir o quê, Morgana? Conteúdo gratuito. E para isso nós temos o a mamãe do conhecimento, que é o YouTuber. E depois você vai ter Papai Google. Papai Google, mamãe YouTube e o próximo, o seu mentor, né? Tenha a pessoa que vai te falar, faz assim, é desse jeito, comporta desse modo, que é o mentor. Tenha o seu treinador oficial. Verdade. E aí você vai praticando, lendo, assistindo, praticando. Lendo, assistindo, praticando. Tarcísio, meu querido, pra gente finalizar, então, o nosso raciocínio agora de verdade mesmo. Não, mas isso aqui é conversa para mais de dia, né? Com certeza. Preocupa não, depois a gente marca outro. Maravilha, eu agradeço a sua disposição. Pra gente finalizar com chave de ouro, você falou algo que eu gosto demais. Você falou o seguinte, Morgana, as pessoas até assustam quando eu falo o preço dos treinamentos, né? E você falou o que eu ia falar. Então eu vou jogar a bola no seu colo aqui agora. Que é o seguinte, você é uma pessoa que investe em cursos. Eu também invisto em cursos já há alguns anos. E eu nunca consegui olhar para o dinheiro que eu pago dos cursos, que seja R$500, R$100, R$1.000, Sim. R$2.000 e muito mais que isso, inclusive, né? É igual essa minha, né? Como... Essa do Érico lá, né? Pois então, né? Eu nunca consegui olhar para um curso e ver o preço do curso. Eu nunca consegui olhar para um curso e ver o preço do curso. Eu olho para os cursos e falo, uau, vai ser incrível fazer isso e aprender essa técnica, esse processo. Muitas pessoas querem ter alta performance, mas, como a gente falou na primeira conversa nossa, elas não estão dispostas a pagarem o preço. Sim. E pagar o preço é tirar dinheiro do bolso Sim. e pagar para um bom treinador te ensinar.
Porque se ele tá ali, ele não veio do nada. Ele tem um estudo atrás daquilo ali, né? Ele sabe do que tá falando. Então, muitas pessoas acham que vão ter alta performance sem investir dinheiro no seu bolso para treinarem. Você pode falar um pouquinho pra gente nesse sentido aí, pra gente já fechar o nosso bate-papo? Eu acredito, assim, que existe muito conteúdo gratuito para você chegar até um certo nível. Depois desse certo nível, realmente você tem que investir. Por quê? A metáfora que eu gosto muito de usar é aquela da borboleta, né? Muita gente pergunta, Tarcísio, por que você não faz o curso gratuito? Eu falo, ó, se eu fizer o curso gratuito, a pessoa não faz o curso. Ela não assiste o curso porque ela não tem comprometimento primeiro com ela, porque ela não investe nela, como profissional, como pai, como mãe. Então a gente entende que aquilo que a gente paga, a gente dá valor. A gente dá mais valor, né? Então, assim, de 3 anos para cá, eu venho me surpreendendo cada ano mais, porque eu falo assim, não, esse foi o máximo que eu já paguei num treinamento durante um ano, somando todos, né? Eu tava com o hábito de somar todos, até para contar nas palestras e tudo mais. Então eu falava assim, não, acho que aqui é o teto, 25 mil é o teto. Aí depois vem o outro, né? Igual chegou esse ano aqui, mais de 40. E é caro, é o preço de um carro, né? Mas é que negócio. A partir do momento que eu desembolsei esse dinheiro, eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe? Então eu começo a achar o seguinte, 25 era muito há 3 anos atrás, depois foi 27 e agora 40. Então pode ser que venha mais aí no futuro. E a gente vai crescendo, né? Tanto profissionalmente como mentalmente. Então hoje em dia você começa a olhar para algumas coisas e fala assim, não, isso aí não é tão caro assim. Porque não é questão do valor, né? É questão igual eu digo, o que você aprende, você nunca mais vai perder aquilo. As pessoas que estão ali, naquele ambiente, é um network tremendo, sabe? Então, assim, você cresce em todo sentido, as pessoas te esticam, né? Te puxam. Não tem como você ficar para trás ali. Então, isso é muito bom, porque isso você leva. Agora, muitas pessoas investem em outras coisas que não dão retorno praticamente nenhum. Às vezes você comprar um celular, você comprar um carro, ele vai te dar custo, na verdade, vai desvalorizar. Então vai do que a pessoa quer de prioridade, né? Então, assim, eu entendo que vale muito a pena você investir em qualquer tipo de curso. Eu vou em qualquer palestra, qualquer tipo de curso. Até se for ruim, eu gosto. Porque eu já fui em evento que é péssimo. Eu falo, nossa, que evento ruim. Mas tinha 1.000 pessoas, eu falava assim, gente, se esse cara fazendo esse evento ruim tem 1.000 pessoas, se você fizer melhor, você traz 2.000, né? Então, assim, você começa a enxergar tudo. Você alarga, né? É o que eu falo, eu tenho falado muito nos últimos meses aqui, né? Que é esse alargar de mentalidade. Então, a gente precisa aprender a treinar a mente para subir a régua. Quando você falou agora do investimento, né? Eu também cheguei num ponto que eu falei assim, não, isso aqui foi o máximo que eu paguei no curso. Aí, de repente, veio o outro mais caro. Eu falei, uai, o que é isso? Não é desse jeito. Mais filtro de valor. Porque a gente para de ficar preso ao R$1.000, ao R$2.000. Para de ficar preso ali ao número. É só um número, gente. É só um número. É só número. Entender o que aquilo traz pra gente de valor. E aí, o quê? Fazer jus, né? Que é o se comprometer. Eu acho fantástico o seu raciocínio, porque ele é muito próximo do meu. Eu penso igualzinho você nesse sentido. Também não gosto de conteúdos gratuitos no sentido de treinamentos, né? Sim. Um treinamento que vai te levar para cima, ele tem que ter um investimento. Justo porque quem está produzindo está trabalhando, é um trabalho Sim. sério, né? Além disso, não é só ali de chegar a gravar um conteúdo em vídeo, ou em áudio, ou em texto, mas é todo o estudo que ela teve por trás e antes daquilo ali, para ela organizar a dinâmica daquele molde. Então, eu também sou totalmente a favor de tirar dinheiro do bolso, pagar com boa vontade mesmo. E tem uma outra coisa que eu sinto, que eu percebi depois que eu comecei a pagar os treinamentos, que você começa a dar mais valor para o seu trabalho também. Então, o Júlio estava até aí na live, não sei se ele está ainda, mas eu fiz um processo com ele, já tem uns 2, 3 anos atrás, né? E uma das dificuldades que eu tinha era de valorizar o meu trabalho. Eu cobrava sempre muito barato e depois ficava insatisfeito de estar fazendo aquele trabalho, achando que
estava ganhando muito pouco para ter tanto trabalho. Então, a partir do momento que você começa a dar valor para o trabalho dos outros, você começa a valorizar mais o seu também. Então, hoje em dia, eu dou os orçamentos assim, sem dó, porque eu sei o meu valor, sei o que eu vou dar de retorno para o cliente e eu não negocio, não abaixo. Então, assim, eu dou bônus às vezes, faço uma coisinha ou outra, mas no preço eu nunca mexo. Porque eu entendi que eu tenho valor, né? Que o conhecimento, os cursos, é, é uma bagagem que, que aquela pessoa, se fosse fazer o trajeto todo sozinho, ela demoraria 2, 3 anos ou não teria o mesmo resultado. Se chegasse lá, né? Se Se chegasse lá. chegasse lá. Você falou um negócio aqui e nós dois passamos pela mesma crença, né? Essa questão de nos autovalorizar. Eu também fiz um processo de mentoria com o Júlio também. O Júlio foi meu primeiro mentor oficial, A né? gente já está fazendo Na o época eu nem marketing do sabia. Júlio. Olha o marketing do Júlio aí. Olha aí. Mas o que é bom tem que ser falado, né, gente? Como eu disse aqui, tem que dar os devidos créditos, né? O Júlio foi o meu primeiro mentor oficial. Eu nunca tinha ouvido falar do termo mentor, né? E eu fui conhecer com ele. E ele falava muito isso mesmo, Tarcísio, de se valorizar, né? De olhar e entender que tudo tem um preço, né? Eu demorei a entender, eu confesso que eu demorei a entender, mas é uma dinâmica que faz parte de uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade que Verdade. avança. Entender que você estuda, você se dedica, você organiza o conhecimento daquela maneira para ajudar o outro a ir adiante. E acreditem, ter um mentor ao seu lado muda completamente o jogo. Eu digo isso porque eu paguei para poder aprender. Hoje eu sou contratada para ensinar, porque eu sou mentora de mentalidade. E a minha dinâmica é muito concentrada em quê? Entender a mente e o comportamento, que é o que vai te fazer aí adiante, né? Sim. Sem isso a gente não avança. Então, meus queridos, eu quero muito agradecer vocês aqui. Eu tô vendo aqui o Wagner. Wagner, você perguntou o Instagram do Júlio. Eu não vou lembrar de cabeça, não sei se é Júlio Santana Coach, mas eu coloco nos meus stories, tá? Pode ficar tranquilo lá, que eu coloco nos meus stories, é só acessar que você vai ver. Eu quero então aqui, Tarcísio, meu querido, agradecer a sua atenção. Não, Dizer eu que que eu tô muito agradeço o feliz com esse convite. nosso bate-papo. Assim, é uma alegria poder rever você aqui, né? Ao vivo aqui conversando, do que somente pelo WhatsApp, ou às vezes, né? Nos bastidores aí, tão rápido, né? Que a gente se encontra. Sim. Eu quero dizer que essa nossa conversa foi muito, muito proveitosa. E claro, né? Ajuda as pessoas a alargarem o seu pensamento, o seu modo de enxergar. Esse bate-papo vai ficar salvo no meu canal do YouTube. Eu vou disponibilizar ele aí no final da semana já para todo mundo assistir. Teremos um artigo especial desdobrando um pouquinho dos tópicos que a gente abordou aqui hoje, né? Eu creio que vai valer muito a pena vocês acessarem. E aqui, meu querido, pode aqui dar fazer o seu encerramento aí. Deixar também as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem, te seguirem, porque você tem algo para agregar com elas aí. Pois é, agradecer a presença de todo mundo aqui e deixar, né, uma mensagem que muita gente me manda mensagem durante esse período, né? Tá só passando dificuldade, sofrendo, com dúvidas e tudo mais. Mas eu acredito que existe oportunidade atrás dessa crise, né? E basta você procurar. Então, você tem que buscar, né? Ver coisas novas, fazer coisas novas e com certeza você vai ter uma sacada, um insight de uma oportunidade que existe aí no seu trabalho, na sua família, independente do seu ramo. Então, gente, agradecer mesmo. Deixar uma última mensagem, quem quiser me seguir aqui no canal, né, do Gerente de Restaurante, mesmo que você não tenha restaurante, mas você é bem-vindo aqui. E deixar só uma palavrinha mesmo, que como eu escuto muito essa palavra, né, que a dor passa. Voltou, voltou. Maravilha. Senão ia Volta a sua acabar. palavrinha. Sem a palavrinha não dá. Volta a sua palavrinha, por gentileza. Então, eu deixei a palavra que os resultados, a dor passa, mas os resultados ficam. Então, às vezes, no inicinho, vai ser um pouco difícil, vai ter que ter uma dificuldade mesmo de você
fazer curso, separar esse tempo, ler um livro e tudo mais, mas é possível. E depois vira um hábito e você começa a ter muito prazer em fazer essas coisas. E os resultados, eles vão permanecer para sempre, vocês podem ter certeza disso. Muito obrigada, Tarcísio. Obrigado vocês. Para finalizar aqui, eu quero assim agradecer muito a sua atenção, a sua disponibilidade, né, em poder colaborar, multiplicar com um pouquinho do seu conhecimento, que eu sei que é um pouquinho, aí dentro tem muito mais. E dizer para vocês o seguinte, meus queridos, para quem hoje talvez pense o seguinte, Morgana, fichas caíram que eu não estou fazendo nada disso, né? Eu estou vendo que eu estou na baixa performance. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Há mais ou menos 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu vivia talvez abaixo da baixa performance, abaixo da linha mediana. E eu achava que eu estava acima da linha, tá? É um achismo que não tinha muito padrão para entender aquilo ali. Só que quando eu comecei a caminhada do autoconhecimento, fiz muitos cursos, assisti, zerei basicamente vários canais de vídeos, né, de alguns mentores, entre eles o Paulo Vieira, e outros tantos, eu basicamente zerei todos os vídeos, assisti tudo que eu podia assistir gratuito. E aí eu comecei a entender que eu tinha que investir nos treinamentos. Aquela minha decisão de zerar tudo que tinha gratuito, de ler os livros e depois investir nos treinamentos, foi a minha virada de abaixo da baixa performance para a alta. E existe então uma Morgana antes e uma Morgana depois. E eu costumo brincar, inclusive, dizendo o seguinte: a Morgana que as pessoas me conheceram há 3, 4 anos vão ter que conhecer de novo, porque eu sou uma outra pessoa. Sim. E eu sei que a Morgana daqui a um ano vai ser ainda melhor do que a Morgana de hoje. Então, meu convite para você aqui hoje, para a gente finalizar esse bate-papo aqui sobre mentalidade, é: não pare. Zere tudo que você puder zerar, que é gratuito. Zerou, entendeu? Invista, avance, pague para você poder sair de onde está e subir para um nível maior. Porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente vai adiante. E acredite, você pode muito mais do que está fazendo hoje. Só que é você quem tem que fazer, porque a vida é sua. A minha é minha, a do Tarcísio é do Tarcísio. Então você que resolve se joga um jogão ou se joga um joguinho. Então eu quero aqui me despedir do Tarcísio, agradecer muito a sua presença e agradecer a cada um de vocês que decidiram dar um play neste nosso episódio de hoje e dizer que a ideia é a gente avançar. Só que a gente só avança se a gente entende que é nós quem temos que pagar o preço, que fazer as coisas irem adiante. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigado, até mais. Até, meu amigo.